o site da AWS, tá? Do Global Accelerator. Tem até aqui um videozinho novo, tá? Recentemente colocado. Então, basicamente, ele diz que o AWS Global Accelerator usa a rede global da AWS para otimizar o caminho que os seus usuários vão chegar às suas aplicações, melhorando a performance do tráfego por até 60%, né? Você pode testar a performance e os benefícios pela velocidade comparativa, né? E depois disso, a gente pode julgar, né, de acordo com a localização que a gente tem, se é bom, se é realmente bom para a gente estar utilizando. Então, como é que ele funciona? Basicamente, você tem o usuário, né, que vai bater numa edge location, ou seja, no endpoint, e ele vai estar indo pelo Global Accelerator e caindo aí no endpoint group. E aí, literalmente, né, vindo através desse endpoint, o Global Accelerator ele vai garantir que seja apropriado, né, o tráfego roteado para o seu endpoint mais próximo, né, baseado em performance e políticas que você configura. Então, basicamente, é como se a gente tivesse aqui, ó, sem o Global Accelerator, a gente batesse, né, o provedor local, rede A, B, C, D, ou seja, passa por diversas redes até chegar na AWS Region. Então, isso aqui é um conceito realmente de network, que a gente tem vários hops, né, vários pulos que a gente vai dando, então isso tem atraso na experiência real do usuário. Quando a gente usa o Global Accelerator, a gente quebra isso em algumas camadas, né, ou seja, vai para o endpoint mais próximo e acaba indo, né, passando direto aí para a nossa região da AWS. Bom, pessoal, vamos para os componentes, né, do Global Accelerator. Ele inclui os seguintes componentes: o endereço IP estático, o acelerador em si, o nome DNS, a zona de rede, o listener, os grupos de endpoint e o endpoint em si. E vamos falar de cada um deles para a gente poder estar entendendo esse conjunto dessa solução. Então vamos lá, o endereço IP estático. Por padrão, o Global Accelerator ele fornece para você dois IPs estáticos que você associa ao seu acelerador. O acelerador ele direciona o tráfego, né, para o endpoint Desculpa, pessoal, o acelerador direciona o tráfego para endpoints na rede global da AWS para melhorar a disponibilidade e o desempenho dos seus aplicativos da internet, ou seja, o acelerador é o principal componente dessa arquitetura e cada acelerador ele inclui um ou mais listeners. Além disso, a gente tem o nome DNS. O nome DNS é realmente o endpoint que a gente conecta, né? Ele atribui a cada acelerador um nome DNS, padrão semelhante a esse A12345678990 abcdef.awsglobalaccelerator.com, que aponta para os endereços IPs estáticos que o Global Accelerator atribuiu a você. Dependendo do caso de uso, você pode usar os endereços IPs estáticos ou o nome DNS do seu acelerador para rotear o tráfego para o acelerador ou configurar um registro DNS para rotear o tráfego usando o seu próprio nome de domínio personalizado. Ou seja, a gente pode estar criando aí um alias ou um CNAME para esse nome tão complexo como ele está aí. Além disso, a gente tem a zona de rede. A zona de rede ela atende os endereços IPs estáticos do seu acelerador a partir de uma subrede IP exclusiva. Semelhante a uma zona de disponibilidade, as AZs da AWS, uma zona de rede é uma unidade isolada com seu próprio conjunto de infraestrutura física. Quando você cria um acelerador, por padrão, o Global Accelerator, ele aloca dois endereços IPv4 para ele. Se o endereço IP de uma zona ficar indisponível devido a algum bloqueio ou a mesma indisponibilidade, os aplicativos clientes poderão tentar, né, novamente o endereço IP estático, ou seja, o segundo endereço numa zona totalmente isolada e disponível. O listener, né, o ouvinte, o listener ele processa as conexões de entrada, ou seja, ele fica ali pronto só ouvindo as conexões dos clientes para o Global Accelerator, com base na porta ou intervalos de portas e no protocolo que você configurar. O Global Accelerator também suporta os protocolos TCP e UDP. Cada listener possui um ou mais grupos de terminais associados a ele e o tráfego é encaminhado para os terminais em um dos grupos. Você associa os grupos de terminais ao listener, especificando as regiões para as quais deseja distribuir o tráfego. O tráfego, então, é distribuído aos pontos de extremidade, ou seja, os endpoints, ideais, né, ou seja, os mais próximos do seu cliente, nos grupos de pontos de extremidade, ou seja, nos grupos de endpoints associados a um listener.
E os grupos de endpoint, né, endpoint groups. Cada grupo de endpoint está associado a uma região específica da AWS. Os grupos de endpoint eles incluem um ou mais endpoints na região e você pode aumentar ou reduzir a porcentagem de tráfego que você direciona para cada grupo de endpoints ajustando uma configuração chamada de descagem de tráfego. A descagem de tráfego permite realizar facilmente testes de desempenho ou teste de implantação Azure, ou seja, Blue-Green Deployments, para novas versões diferentes em diferentes versões da AWS, por exemplo. E o endpoint em si. O endpoint, ou seja, a entrada não, o ponto final, né, do dado, ele pode ser o balanceador de carga de rede, balanceador de aplicativos, instâncias EC2 ou endereços IPs elásticos. Um endpoint do Application Load Balancer ele pode ser voltado para a internet ou para o tráfego interno. O tráfego é roteado para os endpoints com base nas opções de configurações escolhidas com os pesos dos próprios endpoints. Para cada nó de endpoint, você pode configurar pesos, que são números que podem ser usados para especificar a proporção do tráfego a ser roteado para cada um. Isso pode ser útil, por exemplo, para realizar testes de desempenho em uma região. Então, vamos lá para a nossa console da AWS. Bom, pessoal, vamos lá. Eu estou aqui na minha console da AWS. Antes da gente estar criando o Global Accelerator, eu vou mostrar aqui para vocês, eu criei uma instância EC2 que ela vai estar servindo de endpoint, tá? Então tá aqui, ó, que eu usei anteriormente, essa aqui é a instância, tá? A aula S3 foi o nomezinho que eu coloquei, e eu vou vir aqui, Network Content Delivery, Global Accelerator, ok, vamos lá, ele está carregando, Create Global Accelerator, eu vou colocar aqui acelerador 01, next, vou colocar aqui, eu posso colocar aqui 80, 22, protocolo TCP, afinidade de cliente aqui é se eu tivesse várias instâncias atrás de um load balance, então a afinidade ela serve para você estar sempre caindo numa instância quando você inicia uma transação, vou deixar como não, next, endpoint, o endpoint que eu criei ele está em Ohio, tá? Vou deixar aqui 100% do tráfego, next, e vamos lá adicionar o endpoint, tá aqui, pode ser o Application Load Balancer, Network Load Balancer, o Elastic API e instância EC2. Eu vou selecionar a instância, tá aqui a instância que eu criei, né? E o peso, né? O peso pode ser de 0 a 255, eu vou deixar 128 mesmo, tá? E vou estar criando o acelerador. Então ele está aqui criando, né? Vamos ver se ele já aparece aqui para mim. Está aqui in progress, né? O momento, né, que eu estou criando esse acelerador. E vejam que o nome está bem semelhante ao que eu coloquei. E o IP, né? Ele alocou aqui dois IPs, né? 13.248.149.107 e esse outro aqui, 76.223.19.164. E está habilitado. A questão é que ele vai estar criando, como ele demora um pouquinho para estar criando, eu já vou para a revisão dessa aula. Opa, pessoal, só para vocês verem, ó, foi deployado com sucesso o nosso Global Accelerator. Bom, pessoal, as dicas aqui, revisão, né, do Global Accelerator. O AWS Global Accelerator é um serviço no qual você cria aceleradores para melhorar a disponibilidade e o desempenho de seus aplicativos para os usuários locais e globais. O Global Accelerator direciona o tráfego para os pontos finais, ou seja, os endpoints na rede global da AWS. Isso melhora a disponibilidade e o desempenho de seus aplicativos da internet usados por uma audiência global. E por padrão, o Global Accelerator fornece dois endereços IPs estáticos que você associa ao seu acelerador. E como alternativa, você também pode estar usando o seu próprio. Então é isso, pessoal.